Agora vamos para as questões, tá? Aqui, essa questão aqui do Instituto Ação, eu vou corrigir essa questão e vou comentar com vocês. O que que acontece? Essa questão aqui, olha só, é uma questão nova, tá? Desse ano ainda, de 2024. E aqui tá falando uma questão assim, ó. Qual é a sequência correta, né, para anexar um arquivo em uma mensagem de correio eletrônico? Primeiro, não existe uma sequência correta. Existem campos que são obrigatórios, tá? E aí, esquece a questão agora, primeiro vamos analisar, tá? Aqui a gente vai procurar a questão mais completa, tá? Não é nem correta, a mais completa, para a gente chegar no gabarito da prova, tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, né, no campo lá eu tenho D, para quem, de quem, né, tá enviando, vou botar aqui, ó, a Maria, né, envia. O campo para, dentro desse campo para, eu posso ter o com cópia oculta, tá? Para quem? Vamos botar aqui João, certo? O assunto. E aqui tem o texto, né? O conteúdo lá, que eu vou escrever, fala lá. E aí eu também posso anexar um arquivo aqui, ok? Ó, só para vocês entenderem. Posso, tá? Não é obrigatório. Mas aqui tá perguntando, ó, qual a sequência correta para anexar um arquivo em uma mensagem de correio eletrônico. Então, vamos entender aqui por partes. Ó, primeira coisa, abrir o programa de e-mail? Tá, correto. Compor nova mensagem? Tá dizendo para compor aqui, ó. Ok. Inserir a assinatura? Gente, inserir a assinatura é obrigatório? Não, tá? Inserir a assinatura é facultativo. Anexar o arquivo? Sim. Enviar? Sim. Então, aqui é correto? Não tá errado, não tá, né? Como diz. Mas o inserir a assinatura, ele é facultativo. Então, não necessariamente você precisa inserir essa assinatura, tá? Vamos pro de baixo, para a letra B. Abrir o programa de e-mail, ok. Compor nova mensagem, ok. Escrever o destinatário? Sim, tá? Porque como é que eu vou mandar um e-mail se eu não escrevo destinatário? Então, essa letra A aqui a gente já viu que tá errado. Por quê? Porque faltou para quem, né? O de e o para. Tá faltando quem? O para aqui, ó, nesse caso, tá? Eu não coloquei para quem vai. Então, aqui eu não mando mensagem para ninguém. Então, a A aqui a gente já sabe que tá errada, tá? Escrever, compor a mensagem, escrever o destinatário. Sim. Anexar o arquivo? Sim. E enviar? Sim. Então, o que, que a letra B está falando aqui, ó? Eu preenchi o para, né? Eu abri o programa, né? Eu compus a mensagem, escrevi aqui a mensagem que eu quero mandar, certo? Depois, eu escrevi o destinatário, o João. Depois, eu vim aqui, anexei o arquivo, né? Certo? E depois eu enviei. Não tá errado, tá? Não tá errado. Mas será que tá faltando alguma coisa? Vamos ver. A letra C, que eu já observei, que ela é igual. Então, não vamos nem ler, tá? Vamos pular para D aqui. Abrir o programa de e-mail? Sim. Compor nova mensagem? Sim. Anexar um arquivo? Sim. Escrever o destinatário? Sim, eu preciso ter o destinatário e enviar. Então, ó, abri o programa, tá? Compus a mensagem, coloquei lá. Anexei o arquivo, escrevi para quem vai e depois envio. Errado também não tá, tá? Uma ordem só inversa. Por último, aqui a letra E, que é o gabarito, né? Que você já viu. Então, ó, abrir o programa, compor a mensagem, escrever para quem você está enviando, escrever a mensagem, né? E anexar o arquivo e, por último, enviar. Então, nesse caso aqui, ele tá, né? O gabarito é a letra E, mas é porque ela é mais completa, tá? Ó, é a mais completa. A gente observa aqui que ela não tá faltando nada. Se cair alguma coisa nesse tipo, o que que você vai fazer? Não vai lendo as opções, tá? Primeira coisa, coloca o D, coloca o para, o cabeçalho, né? O cabeçalho tem o quê? Tem um assunto, ok?
E aí você vai ter as opções lá de escrever, né, a mensagem e embaixo aqui de você anexar o arquivo, né, que é o básico, tá? E aí, gente, não precisa ter uma sequência, porque eu posso simplesmente, né, abrir a mensagem, eu posso direto colocar o anexo e depois eu fazer o resto, de colocar para quem que eu vou mandar, colocar o com cópia ou com cópia oculta, escrever o assunto, né, compor a minha mensagem, que escrever a mensagem. Então, não tem ordem correta, tá? A questão dessa questão aqui, que é dessa banca que a gente vai prestar a prova, né? Essa questão aqui, o mais importante é a gente ver quem é a mais completa, tá? A mais completa. Erradíssima, erradíssima mesmo, é que tá esse aqui, ó, a letra A. Porque ela não tem para quem você vai enviar, né? Que é escrever o destinatário, né? Aqui, ó, ele não tem, tá? Tá faltando aqui, então a letra A nunca poderá ser. Mas as outras, todas elas vai mandar, tá? Você vai observar que ela tem o mínimo, né? Que é escrever o destinatário, né? Abrir o programa, escrever o destinatário, anexar o arquivo e fazer o envio, tá? Agora, mais uma questão aqui que é comum cair em prova com relação à sintaxe, tá? Sintaxe de um e-mail, né? Do nome da conta do seu e-mail. Paulo Martins assumiu seu novo trabalho na empresa virtual.com.br. Ó, tentando aqui me organizar, ó, virtual.com.br. E precisa de um correio eletrônico, ele precisa de um e-mail para enviar e receber mensagens. Para isso, uma formação correta do endereço eletrônico de Paulo Martins ele quer saber aqui, né? Formação correta, ele quer saber qual é a sintaxe correta de um e-mail, tá? O que que a gente viu aqui primeiro, ó? É o nome, né? Do dono do e-mail, nome do. Vou botar o nome dono mesmo, do e-mail. Vem o arroba e depois vem quem, né? Vem aqui o, pro, o provedor, ok? Então, o provedor é esse aqui, virtual.com.br. Eu já tenho o provedor, ok? Então, eu sei que tem que vir, antes esse virtual, que eu tenho que vir um arroba, e antes aqui eu tenho que vir quem? O nome do Paulo, lá, Paulo Martins, P. Martins, como é que for, tá? Então, a letra A aqui, ó, a gente já vê que é o nosso gabarito, ó, P.Martins, arroba, aqui eu tenho quem? O nome, certo? Tem o arroba, e depois eu tenho aqui, ó, o provedor, bem bonitinho, tá? Então, já tá certo a letra A. Mas vamos observar as outras. Ó, P, Martins, não pode, tá? O virtual, vírgula, com, vírgula, BR também não pode. Atenção, nesse caso aqui, o nome, tá? Ele pode ter ponto, pode ter underline, pode ter traço e pode ter sequência numérica, tá? 1, 2, 3, 4, até 9, ok? Embaixo aqui, martinspvirtual.com.br. No caso aqui está faltando o arroba, não tem, então não tem como ser. Esse aqui, até aqui, estava tudo certo, mas aqui eles acrescentaram as vírgulas, então também está errado. E aqui tem o arroba pmartinsvirtual. Aqui tá certo, só que esse pmartins tinha que estar aqui, ó, antes, tá? Então também tá errado. Então, continuando aqui, a gente vai ver uma outra questão também que é desse mesmo estilo, tá? Do mesmo jeito, o sistema utiliza um formato de endereço padrão, né? Lá. Dentre os endereços citados, o que segue o padrão de formato para o endereço de e-mail. De novo, ele quer saber a minha sintaxe, tá bom? Então, qual é a sintaxe? O que a gente viu? Esquece aqui, não vamos ler nada aqui. Qual é a sintaxe de e-mail? Presta atenção, sintaxe de e-mail. Nome, arroba e o provedor, não é? Então, nome, arroba, provedor. Vamos ver aqui, ó. E-mail, gmail.com, arroba. Errado. Tinha que estar o provedor aqui. Meu, underline, e-mail, arroba, mail.com. Tá certo? google.mail.com. Não. Arroba, meuemail.com. Também não, né? Esse meu e-mail tinha que vir antes, arroba. E www.gmail.com. Também não, porque isso aqui, ó, é uma sintaxe de quê? De uma URL. Então, também colocou isso aqui, ó, para te confundir, tá bom? Então, vamos continuar aqui. A gente já viu que a letra B é o gabarito
Esse aqui, o número 4, é a mesma forma. Então, vamos tocar bem rapidinho aqui, ó. É só observar, tá? Sintaxe. Sintaxe cai, tá? Cai bastante em prova. Então, ó, já tá errado. Ó, a gente já observa aqui que tem o acento circunflexo. E também aqui, ó, outro caractere que não pode ser usado. Arroba usuário provedor, não. Usuário arroba provedor.br, sim. Hashtag usuário arroba provedor. Até aqui, tava tudo bonitinho, né? Hashtag não pode ser usada, né? Então não é. E usuário.provedor.br, arroba no final. Não, tá errado também. Então tá bem simples. Agora que a gente já entendeu, não tem dor de cabeça. Simples, simples, simples. A questão 5 aqui. A mensagem de correio eletrônico, como um documento arquivístico, é composta obrigatoriamente por cabeçalho e corpo e opcionalmente por anexos. Ó, tá vendo? O anexo ele é opcional. No cabeçalho encontra-se o quê? Vamos lá, gente. Como é que é o cabeçalho do e-mail? Eu tenho lá o de, eu tenho o para, e aí dentro desse para, né? Eu vou até trocar aqui a cor da caneta para ficar, né, fácil de entender. Só me achar aqui. Para. Esse para, ele posso ter o para com cópia e com cópia oculta, tá? Só para vocês entenderem. E eu tenho aqui, né? Depois o para tem qual campo? O campo assunto, tá? E aí, aqui embaixo, eu vou ter aquele quadradinho, né? Aquele espacinho para escrever o conteúdo. O conteúdo do meu e-mail, né? Olá, balalá, o que eu vou escrever. O anexo, ele pode, né? Depende do formato, ele pode estar aqui em cima ou pode estar mais aqui embaixo, aí é de acordo com o provedor, tá? Então, ele quer saber o que eu tenho no cabeçalho, tá? O conteúdo tá no cabeçalho? Não, o conteúdo tá aqui embaixo, ó. Não tá no cabeçalho. O cabeçalho é essa parte aqui, ó. Tá bom? O assunto tá no cabeçalho? Tá, aqui, ó. O assunto aqui. Ok? É um hiperlink? Não. O hiperlink a gente pode até colocar, mas a gente coloca aqui dentro do conteúdo, tá? Uma imagem ou vídeo são o quê? Esses dois aqui são anexos, tá bom? Então, tanto imagem quanto vídeo são anexos. Então, gabarito aí, letra B, assunto. A questão 6. Mensagens de e-mail possuem essencialmente duas seções principais. Aí, das seções de e-mail, né? Eu estou escrevendo no meio todo porque eu estou testando aquelas sessões principais. Então, formatação e assinatura? Não. Formatação opcional, tá? Você tem a opção de formatar, colocar negrito, itálico, né? E assinatura também é opcional. Então, todos os dois vão ser opcional. Então, não é essencial, tá? Cabeçalho e corpo? Sim, o cabeçalho. Vou até voltar aqui no desenho. Cabeçalho e aqui é o corpo. Corpo e aqui é o cabeçalho. Certo? Então, ó, anexo e texto? Não. O anexo também é o quê? Não é opcional? E o texto, que seria aqui no caso o corpo? Encaminhamento e resposta. Não. O encaminhamento e resposta depois que você recebe o e-mail. Aí você pega aquele e-mail e você vai ver se você vai encaminhar ou se você vai responder. Tá? Então, gabarito é letra B, cabeçalho e corpo. Agora, considere que você recebeu uma mensagem de e-mail como um anexo de arquivo de imagem em formato JPEG. Então, é uma imagem, ó, já está informando aqui que é uma imagem, tá bom? E vou ter que apagar aqui porque não ficou legal, não. E aí, né, dentre as possíveis, né, ó, JPEG é um tipo de imagem, tá? Dentre as possíveis ações do serviço de e-mail, ao realizar a opção de encaminhar esse e-mail, olha só, esquece as opções. Quando eu estou encaminhando o e-mail, tá? Quando eu encaminho, e se ela tem uma imagem em anexo, o anexo ele vai, é automático, ele já vai estar automático. É obrigatório? Não. Porque mesmo quando estou encaminhando e-mail, se ele colocou aquele anexo ali, se eu quiser tirar, eu posso tirar, tá? Então vamos ler as opções. O campo CCO, que é com cópia oculta, será preenchido com o endereço do remetente automaticamente? Não. Eu estou encaminhando, tá? Se tivesse aqui escrito assim, ó, no campo assunto, foi preenchido automaticamente o termo ENC ou FW, tá? Mas você pode apagar isso, tá? Mas é preenchido automaticamente. Mas não é isso, então não é, tá fora.
O campo assunto da mensagem não poderá ser alterado? Pode sim, tá? Porque lá no campo assunto, o meu assunto era comprar café, que eu mandei o e-mail. E aí, a pessoa me respondeu, aí vai aparecer assim, ó, a pessoa encaminhou e-mail, me respondeu não, encaminhou para o setor de compras, ó, vai aparecer assim, tá? Ou assim, ou FW, né? Aí depende de qual é o servidor, tá? Então, pode ser alterado? Pode, porque eu posso alterar aqui, ó. Eu posso vir apagar aqui, comprar café para Esther. Pronto, ok? Eu posso alterar, posso apagar, não tem problema. Então, não é esse. Arquivo de imagem será anexado. O arquivo de imagem será anexado automaticamente? Sim. Sim, ele é anexado automaticamente. Eu posso depois apagar esse arquivo de imagem? Posso. Não tem problema. Eu não sou obrigada a encaminhar com essa imagem. Mas eu posso apagar, tá? Mas é automático. Quando eu estou trabalhando com o encaminhamento, ele é automático. Então, gabarito aí a letra C. O texto da mensagem não pode ser editado? Pode sim, tá? Ele pode editar. Então, ó. O arquivo de imagem será descartado da mensagem? Não. O arquivo de imagem só seria descartado se ao invés de eu estiver fazendo o processo de encaminhar, eu estivesse fazendo o processo de responder, ok? No processo de responder, sim, ele descarta. Né? Qualquer coisa que tivesse em anexo, ele vai descartar. Agora, a letra número 8 aqui, eu acho que aqui a gente já vai trabalhar com responder, tá? Então, ó, considere que você recebeu uma mensagem de e-mail com o arquivo de imagem no formato JPEG em anexo. Então, caso você utilize a opção responder esse e-mail na ferramenta de gerenciamento de e-mails, o que vai acontecer? Deve-se incluir um texto no corpo da mensagem para que a resposta seja enviada? Não. Tá? Eu posso responder sem escrever nada. Tá? Então, seria trágico para não ser cômico, né? Então, eu posso responder e não escrever nada, tá? Se eu clicar em responder, ele vai, né, responder para o remetente e eu posso escrever ou não. Ele vai estar lá com o campo aberto lá para eu escrever a mensagem, tá? Então, aqui a gente tem que entender que essa questão aqui do deve-se, ó, esse termozinho que a gente tem que observar. Porque não deve, pode, tá? Pode, tá? Então, deve-se, ele diz que é obrigatório eu ter uma mensagem, e não é obrigatório, tá? O assunto da mensagem de resposta não pode ser editado? Pode, a gente já viu. Pode ser editado. O modo de texto, com ou sem formatação da mensagem, não pode ser alterado? Pode sim, tá? Pode alterar, ó. E eu posso formatar ou não, tá bom? Por padrão, todos os destinatários da mensagem original receberão a resposta. Não, porque eu estou respondendo. Aqui, ele seria sim, se eu tivesse em responder a todos, ok? E por padrão, o arquivo de imagem não será anexado na mensagem de resposta. Então, esse aqui é o gabarito correto, tá? Por padrão, um arquivo de imagem não será anexado. Mas eu quero responder e eu quero colocar a imagem. Beleza, você vai lá e anexa a imagem, tá? E dos últimos aqui, para a gente já caminhar para o final, qual é a função do ícone que tem, né, a forma de um clips, né? Essa aqui tá facinho, né, para levantar o moral. Então, qual seria a função desse ícone aqui, ó? É o de opção de anexar um arquivo, tá? Esse aqui é o mais facinho, né? Tomara que caia um bem facinho assim para a gente gabaritar, tá? Enviar e-mail, não é? Enviar costuma ser uma setinha, né? Costuma ser um negocinho assim. Baixar documentos, geralmente ele mostra assim, a opção de download, né? Não é inserir assinatura eletrônica nem acessar contatos, tá? E aqui, né, pra gente, deixa eu ver, a gente já tá terminando, né? Pra gente terminar aqui, a interface da web, né? Que permite o utilizador ler e escrever e-mail usando o navegador, tá? Lembrando, navegador, lembra que a gente viu? O que é que quando a gente usa o navegador? É quem é um webmail, tá? E-mail digital, não correio eletrônico, né? No caso, o correio eletrônico, né? No caso, é o e-mail, certo? Então, ele quer saber qual é a interface da web, né? Que você consegue ler e escrever e-mail, tá? Por isso que não é o correio eletrônico.
e e-mail marketing também não, tá? Então, gabarito é a letra A, mas para quem já pegou lá no início da aula, né, aquela questão do que eu expliquei do webmail, né, para vocês entenderem que o webmail você vai acessar através do navegador, isso aqui tem que estar no sangue, tá? E o cliente de e-mail, isso aqui é o que? É um aplicativo, tá? Pode aparecer aplicação na sua prova, tá bom? E quais são os mais comuns? O Thunderbird, e o Outlook, que é o da Microsoft, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês memorizem isso tudo e vamos para cima para gabaritar essa prova.